Finalmente chegou a hora de continuar a série dos estádios abandonados. E como eu disse no primeiro vídeo, o Brasil possui campos lendários que marcaram a sua época e, é claro, são conhecidos por todo o país. Porém, o nosso país também é cheio de campos negligenciados, estádios que já tiveram grandes momentos, mas hoje vivem em abandono. Muito bem, como você sabe, eu sou o Neto, e você está no Tradições FC. E no vídeo de hoje te trago mais 9 estádios históricos do Brasil que se encontram completamente abandonados. Sem mais delongas, vamos começar pelo Centro-Oeste, especificamente o Distrito Federal. Brasília não tem um futebol muito relevante a nível nacional. Na verdade, tirando os bons momentos de Gama e Brasiliense, lá no início dos anos 2000, o futebol local sempre foi bem discreto. Mesmo assim, por aqui fica o Estádio Nacional Mané Garrincha, o segundo maior de todo o país, com mais de 72 mil lugares disponíveis. Agora, você sabia que antes do Mané Garrincha já existia um outro estádio nacional no DF? Para conhecê-lo, voltemos a 1965, quando no 5º aniversário da capital foi inaugurado o primeiro estádio nacional de Brasília. Ele ficava na região do Guará e posteriormente o seu nome foi alterado para Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelézão. A capacidade oficial deste campo variava entre 20 e 30 mil pessoas. Entretanto, o recorde de público foi bem maior que a capacidade. Em 1984, durante uma partida entre o Brasília e o Flamengo, cerca de 47.500 torcedores estiveram presentes. No ano de 1967, foi a vez do Santos de Pelé jogar por aqui. O Rei esteve em campo e marcou um dos 5 gols da vitória santista sobre a seleção brasiliense. Fato é que nos anos seguintes, a então maior praça esportiva da capital foi muito utilizada pelo CEUB, o antigo clube brasiliense que nos anos 70 representou o DF no Campeonato Brasileiro. As coisas começaram a mudar a partir de 1974, ano da inauguração do novo Estádio Nacional. Maior e mais moderno, o novo campo acabou ofuscando o Pelézão. E para piorar ainda mais a situação, 2 anos depois, em 76, o CEUB abandonou o futebol profissional. Assim não teve jeito. Ainda no início dos anos 80, o velho e agora esquecido estádio Pelézão foi vendido pela Federação do Distrito Federal. Mais algumas décadas se passaram e por volta dos anos 2000, a área do antigo campo foi ocupada por famílias sem teto. Por fim, em 2009, finalmente o Pelézão foi totalmente demolido. Em seu lugar foram construídas superquadras de condomínios de luxo. Ainda no Centro-Oeste, agora vamos à cidade de Campo Grande, a bela capital do Mato Grosso do Sul. Por aqui, em 1971, era inaugurado o Pedro Pedrocian, um estádio da Universidade Federal daquele estado. Popularmente conhecido como Morenão, a sua capacidade pode chegar até os 45 mil lugares, o que faz dele o maior estádio sul-mato-grossense. A partida inaugural ocorreu no dia 7 de março de 71, entre os gigantes Corinthians e Flamengo. Cerca de 23 mil pessoas acompanharam a vitória rubro-negra. Mas, por incrível que pareça, esta partida não teve o maior público do Morenão. Na verdade, o recorde ocorreu 7 anos depois. No ano de 1978, em um jogo válido pelo Brasileirão do ano anterior, o Operário venceu o Palmeiras por 2-0. Neste jogo, estiveram presentes 38.122 torcedores. Aí está um fato interessante. Os times locais eram mais fortes antigamente. Por exemplo, os rivais Operário e Comercial protagonizavam o clássico Comerário, um grande jogo no Centro-Oeste. Ele movimentava grandes torcidas nos anos 70 e 80, época em que os rivais lotavam o estádio de Campo Grande. Mas estes bons tempos se tornaram cada vez mais raros. Com o passar dos anos, as equipes locais foram se afastando dos grandes campeonatos. O Operário, por exemplo, disputou a Série D deste ano, mas não conseguiu passar de fase. Já o seu rival Comercial está pior ainda. A última notícia que vi, o clube estava disputando apenas a 2ª divisão estadual.
E não tem jeito. Sem os grandes públicos do passado e nem pelo menos um bom calendário nacional, o Morenão acabou virando um problema. A Universidade do Mato Grosso do Sul não tem condições para fazer uma reforma mais ampla. Por sua vez, o governo estadual ainda não tomou nenhuma atitude concreta. E a realidade é que desde 2022, o Morenão não recebe nenhum jogo oficial. Entre discussões e promessas, a praça segue abandonada e se deteriorando, assim como o futebol do Mato Grosso do Sul. A próxima parada será no sul do país, no estado de Santa Catarina. Aqui vamos a Joinville, a maior cidade catarinense, situada no norte do estado. No ano de 1933, por aqui foi inaugurado o Ernesto Chilém Sobrinho, um estádio popularmente conhecido como Ernestão. Este campo pertence ao Caxias Futebol Clube, uma antiga equipe de Santa Catarina, 3 vezes campeã estadual. O primeiro jogo foi em 16 de abril de 33, quando o Caxias recebeu e derrotou o Coritiba por 3-1. Porém, este mesmo Caxias quase não pratica o futebol profissional desde aproximadamente a década de 70. E já em 1976, o Caxias uniu-se ao seu maior rival, América de Joinville, para dar origem ao Joinville Esporte Clube. E aí está um clube que já chegou com tudo. No mesmo ano de seu nascimento, o Joinville já foi campeão estadual pela primeira vez. E entre 76 e 87, acumulou um total de 10 títulos catarinenses em apenas 12 anos. Em 1977, durante o Campeonato Brasileiro, o recorde de público foi batido no Ernestão. 25.945 torcedores acompanharam o empate entre o tricolor catarinense e o tricolor gaúcho. Esta boa fase do Joinville, repleta de troféus, boas participações no Brasileirão e, é claro, estádio lotado, foi o auge daquele campo. Porém, na virada para os anos 2000, as coisas mudaram. Em 2004, a prefeitura inaugurou a Arena Joinville e imediatamente o Coelho passou a mandar os seus jogos no novo campo. Foi a partir daí que o Ernestão começou a cair em desuso. Lembra do Caxias, o seu antigo dono? Este clube até tentou retornar ao futebol profissional e, é claro, também ao seu estádio, mas nunca com muito sucesso. Então, sem os grandes jogos do passado, é fato que o Ernestão perdeu relevância. Quem for daí de Joinville pode até me dizer se ele está realmente abandonado ou se ainda é utilizado pelos times locais. Agora vamos para o Sudeste, no estado do Rio de Janeiro. Aqui quero falar de um estádio que fica em Niterói, um município nos arredores da capital Rio de Janeiro. Conheçam o Caio Martins, um complexo esportivo inaugurado em 1941. Sua construção se deu pelo fato de que o antigo governador Hernani do Amaral Peixoto tinha a intenção de levar o campeonato carioca e os grandes da capital para mandar jogos em Niterói. Construído e inaugurado, a primeira partida aqui neste campo ocorreu no dia 20 de julho de 41 e foi entre o Canto do Rio e o Vasco da Gama, com uma vitória de 3-1 para o Gigante da Colina. A capacidade deste campo fica na casa dos 12 mil lugares, porém eu encontrei registros de 1944 que dão conta de 22.200 torcedores durante uma partida entre o Canto do Rio e o Fluminense. Entre os vários jogos comuns e também os clássicos realizados por aqui, o Botafogo praticamente assumiu o estádio lá por volta dos anos 80. E no Caio Martins o alvinegro viveu altos e baixos. Aqui ele aplicou uma de suas maiores goleadas na história da Série A. Em 1992, venceu o Goiás de 6-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, também teve drama, como seu primeiro rebaixamento para a Série B no ano de 2002. Um ano depois, em 2003, o Caio Martins recebeu uma reforma que ampliou a sua capacidade para 15 mil pessoas. Porém, ainda no ano de 2005, o alvinegro abandonou a praça, pois dizia que este estádio apequenava o clube. O último jogo oficial do Botafogo por aqui foi em dezembro de 2004, pelo Campeonato Brasileiro, partida em que recebeu o Corinthians e perdeu de 2-1. Com o tempo, o complexo esportivo foi abandonado aos poucos. Hoje o estádio vive um impasse entre a Prefeitura de Niterói e o Estado do Rio de Janeiro. Cada um quer um destino diferente para o local. E em meio a tudo isso, o Caio Martins segue largado. Até o leilão desta área já foi cogitado algumas vezes. E a nós resta esperar para ver o que vai acontecer.
Ainda no Sudeste, o estado de São Paulo tem mais 3 estádios na lista. Primeiro, vamos a São José do Rio Preto, uma cidade no noroeste paulista. Por aqui, por volta do fim dos anos 70, o histórico presidente do América de Rio Preto, Benedito Teixeira, conseguiu junto ao prefeito da época um terreno para a construção do novo estádio do clube. A partir daí, foram 17 anos de obras. Com os meios próprios e sem nenhum centavo de verba pública, em 1996, foi inaugurado o imponente estádio Benedito Teixeira, para mais de 55 mil pessoas. A partida inaugural foi entre o América e o São Paulo, jogo disputado no dia 10 de fevereiro de 96 pelo Campeonato Paulista. E por falar no dono do estádio, em um vídeo recente, eu contei um pouco da história do América e mencionei que o time alvirrubro era muito relevante naquele tempo, uma equipe constantemente disputando a elite do Campeonato Paulista. Exatamente por este motivo, e também por sua grande capacidade, o Teixeirão recebeu muitos jogos dos grandes do estado. Seus 55 mil lugares o colocava na terceira posição entre os maiores estádios paulistas. No dia 11 de março de 2001, o recorde de público foi batido por aqui. Cerca de 42 mil torcedores assistiram à vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista. 3 anos mais tarde, em 2004, o Santos realizou o jogo do título brasileiro no Teixeirão, levantando a taça em São José do Rio Preto. Infelizmente, depois dos anos 2000, o América parou de frequentar as principais divisões estaduais. Endividado e fora dos grandes torneios, o clube não consegue manter o seu estádio. O Benedito Teixeira tem problemas crônicos e até estruturais. E assim como a maioria dos estádios citados neste vídeo, ele também vive disputas judiciais e depredações. Mas infelizmente ele segue lá, abandonado em sua sina dolorosa. Entrando na capital do estado, a cidade de São Paulo, por aqui quero citar mais 2 estádios. Estádios estes que têm um personagem em comum. Pois bem, entre 1961 e 1975, a Universidade de São Paulo construiu o Armando Salles Oliveira, mais conhecido como Estádio Olímpico da USP. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas esta praça foi uma das maiores da capital paulista, com algo entre 30 e 35 mil de capacidade. Sua construção foi com a intenção principal de receber os Jogos do Pan-Americano de 75. O torneio seria realizado na cidade de São Paulo. Bem, seria, pois uma epidemia de meningite tirou o torneio do Brasil. Se você observar bem nas arquibancadas do estádio, elas têm o formato da letra U. Esta forma foi idealizada pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo, que usou como referência a letra U de USP e também os antigos anfiteatros gregos e romanos. Infelizmente, o Armando de Salles nunca recebeu muita atenção. Seus poucos bons momentos foram nos anos 80. Em 88, recebeu a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre o América de São José do Rio Preto e o Nacional de São Paulo. A propósito, este foi o seu último jogo oficial. No ano seguinte, em 1989, o campo recebeu a Copa Pelé, um torneio amistoso que contava com veteranos do futebol. Inclusive, o italiano Paolo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 82, também jogou no estádio da USP. Nas décadas seguintes, esta praça ainda recebeu futebol feminino e algumas partidas de rugby. O futebol profissional aqui é quase inviável. A USP não tem condições para reformá-lo para torneios oficiais. E quanto aos clubes do estado, bem, todos os grandes possuem os seus estádios próprios. Lembra do arquiteto Ícaro de Castro Melo, o responsável pelo estádio da USP? Pois bem, ele também ajudou na construção de outro campo desconhecido em São Paulo. Em uma outra região da capital, no ano de 1954, foi inaugurado o Estádio Olímpico do Ibirapuera. Oficialmente, o seu nome é o nome do arquiteto, Ícaro de Castro Melo. Este campo é parte de um complexo maior, com várias outras modalidades esportivas. Sua capacidade fica na casa dos 13
13 mil lugares. Por aqui já passaram quase todos os times grandes do estado. Entre os anos 70 e 90, o Ibirapuera recebeu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi 1996 o seu grande ano. Naquela época, Santos e Corinthians utilizaram o estádio do Ibirapuera durante o Campeonato Brasileiro e também a Supercopa Libertadores. Já no fim dos anos 90, foi a vez do São Paulo Storm, um time de futebol americano, mandar os seus jogos neste campo. Mas assim como o campo da USP, o Ibirapuera não atrai os times de São Paulo, e por isso há muitos anos o campo de futebol não é utilizado. Na verdade, ele não está totalmente abandonado, mas a possibilidade de jogos oficiais de futebol por aqui são quase que inexistentes. Existem planos para a reforma do campo do Ibirapuera, reformas que focariam no atletismo e não no futebol. A nossa última região é o Nordeste, começando pelo Maranhão. No centro-norte do estado fica o município de Bacabal, cidade do José Luiz Nery Correia. Se você nunca ouviu falar dele, este é o Estádio Correão, um campo construído em 1974 e totalmente remodelado em 1990. Oficialmente, a partida inaugural aconteceu no dia 12 de março de 91, com um empate em 1-1 entre o Bacabal e o Vasco da Gama. Sua capacidade ficava na faixa dos 12 mil torcedores. E nos anos 90, este campo chegou a receber a Seleção Brasileira de Juniores, seleção que na época contava com a futura lenda Roberto Carlos. Em 1996, o Bacabal Esporte Clube, principal time da cidade, sagrou-se campeão maranhense neste estádio. Assim, se tornou o primeiro clube do interior a ser campeão estadual. Em 2008, o Correão recebeu outro grande jogo. O River do Piauí mandou uma partida contra o Botafogo neste estádio. O jogo era válido pela segunda fase da Copa do Brasil, e os piauienses venceram os cariocas por 2-1. Apesar de seus bons momentos, os times locais da cidade, como o Bacabal, atualmente está na segunda divisão estadual. E por este motivo, e também, é claro, pelo bom e velho descaso público, o Estádio Correão vive um total abandono. No ano de 2022, o campo chegou a ser interditado pelos bombeiros. Hoje ele se encontra sem condições mínimas para uma partida de futebol. A praça esportiva, que era orgulho da região, está irreconhecível, literalmente caindo aos pedaços. Talvez uma luz no fim do túnel sejam as promessas políticas de uma grande reforma no local. Aliás, se você que está assistindo esse vídeo é da região de Bacabal, por favor, deixe aí nos comentários se essa tal reforma realmente foi realizada ou se não passou de promessa vazia como sempre. E para finalizar a parte 2, vamos ao estado de Pernambuco, precisamente na cidade de Vitória de Santo Antão, um município bem próximo à capital Recife. Aqui no ano de 1990, foi inaugurado o Severino Cândido Carneiro, o popular Carneirão. Desde o seu início, esta foi a casa dos principais clubes da cidade, os rivais Vitória das Tabocas e também o Veracruz Futebol Clube. O Carneirão serviu principalmente para receber o Vitória em sua estreia na elite estadual, no ano de 1991. E o campo foi essencial na primeira participação do tricolor. Em sua primeira participação, eles já ficaram na 4ª posição geral, atrás apenas dos 3 grandes do estado. A capacidade deste estádio chega na casa dos 10 mil lugares, e em 1998 o recorde de público foi batido. Em torno de 10.081 torcedores assistiram a partida entre o Vitória e o Náutico. Alguns anos mais tarde, em 2007, foi a vez do outro time local brilhar por aqui, o Veracruz Futebol Clube. Também em sua primeira participação na elite estadual, a equipe fez uma ótima campanha, terminando na 5ª posição. Mas apesar de todo este histórico recente bem importante para a cidade, o Carneirão não escapou da negligência. Anos de descuido público e um fraco desempenho recente das equipes locais maltrataram este estádio. Desde 2017, a praça está permanentemente fechada. Lá se vai quase uma década de destruição. Nos últimos anos, como é de praxe, houve uma enorme propaganda de grandes reformas neste campo, com direito até belas fotos e imagens de maquete. Mas como eu não consegui mais informações sobre este fato, vou pedir a mesma coisa do caso de Bacabal. Você que é de Vitória de Santo Antão ou das regiões próximas, me diz aí, esta reforma saiu ou não do papel?
Salve pessoal, esta foi a segunda parte dos estádios abandonados do Brasil. O pior é que ainda tem muito estádio na lista, então provavelmente eu vou fazer uma parte 3. Como eu disse na parte 1, se você gosta de vídeos assim, dê o seu hype para subir o vídeo no ranking. Ah, e também comente o que você achou, isso ajuda muito no engajamento. Não se esqueça de seguir para ter mais conteúdos do Tradições FC. Um grande abraço e até a próxima.